Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos devotos de São Domingos Sábio, a experiência do ressuscitado faz com que as comunidades elas comecem a crescer e a desenvolver, mas existe um risco eminente: a perseguição aos primeiros seguidores de Cristo, e o martírio vai se tornando comum entre os filhos de Israel, que agora já não fazem parte do judaísmo, mas agora experimentam um novo tempo, um novo horizonte. E essa perseguição, comandada pelo imperador Domiciano, faz com que os judeus eles expulsem Barnabé, Paulo e os demais apóstolos da sinagoga de Jerusalém, e eles vão fronteiras além de Jerusalém. A sinagoga de Jerusalém é parecido com a igreja que nós temos hoje. Era o local da religião, onde o povo se encontrava, falava sobre Deus, contava as experiências do povo, e o povo se alimentava da esperança. Só que na sinagoga, os apóstolos são agora proibidos de realizar o anúncio da boa nova. Então Paulo, ele conhecedor profundamente das Sagradas Escrituras e conhecido como missionário das nações, Paulo vai anunciar a boa nova aos pagãos. E os pagãos aderem à proposta da boa nova, porque a proposta de Deus em Jesus Cristo é o amor. A pessoa que fala, que vive, que manifesta o amor, ela é bem-vinda em qualquer lugar, menos quando o ódio é disseminado pela maldade humana. O amor não tem espaço. Diante da nossa sociedade hoje, nós aprisionamos o amor e libertamos o ódio. Libertamos o ódio com todas as suas facetas, com a maldade, com a exclusão, com a divisão, a soberba, o orgulho, o egoísmo, e aprisionamos o amor com a misericórdia, a caridade, a esperança, a felicidade e também a alegria. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas elas pagam para serem vistas. Se elas não forem vistas, elas não se contentam com a felicidade, porque para algumas pessoas no século XXI, a visibilidade nas mídias, nos canais de comunicação é o bem precioso desta vida. Somos iludidos por essa febre que o século XXI nos oferece, a tecnologia. Nós não estamos sabendo lidar com ela, nós não estamos tirando proveito humano de toda a tecnologia que nos é oferecida. É preciso canalizar toda essa frente teológica para um mundo mais justo e solidário. A expressão dos discípulos é alegria, é felicidade, porque falam do ressuscitado, vivem o ressuscitado, e a nossa esperança é que a palavra de Deus entre nós também seja disseminada, o bem, a felicidade, a prosperidade. Somente assim encontraremos alegria em Deus, porque Ele nos garante a felicidade nesta vida e na outra também. A segunda leitura da carta do Apocalipse de São João, Apocalipse, nós encontramos os homens vestidos de branco. Anunciam para nós que branco é a cor de Deus, é a pureza
que morreram em nome do anúncio da fé, são eles que ganham os primeiros lugares no céu. Nesta vida, viveram excluídos, flagelados e foram mortos, condenados pela ambição humana, mas no céu encontraram os primeiros lugares, porque souberam com suas vidas anunciar a palavra de Deus e denunciar as injustiças de cada tempo. Nós hoje somos também convidados a viver a esperança diante da perseguição que se dá. Naquela época, os cristãos, eles tinham um império romano que queria destruir a força de Jesus Cristo. Hoje, a força se volta para nós, para dentro de nós. Os inimigos, os nossos inimigos, não estão lá fora, não. Estão dentro da nossa igreja, pertinho de nós. Tivemos agora uma eleição de um novo Papa que aparece na história da salvação. Leão XIV, ele vai nos ensinar o caminho para o céu. E a gente já vê a grandeza, a beleza da igreja, que se oferece em sacrifício, que se dá em oração, que se faz em grandes momentos de reflexão. É hora de darmos as mãos, é hora de apoiar a decisão do Papa, é hora de fazer uma igreja unida, perseguida pela maldade, mas unida na sua diversidade, unida naquilo que Jesus Cristo nos convida a viver todos os dias, a paz. E é justamente essa paz que devemos manifestar entre nós, para que diferencie dos filhos de Deus a paz daqueles que seguem o Senhor. O Evangelho, ele nos apresenta o seguimento a Cristo. As minhas ovelhas são aquelas que escutam a minha voz. Qual é a voz de Deus? Diante de tanto barulho, de tanta tecnologia, será que temos tempo para ouvir a voz de Deus? Será que temos tempo para refletir qual é a vontade de Deus na nossa vida? Será que somos capazes de abandonar todo o barulho do século XXI e se conectar com a graça de Deus? A missa é o começo da missão. Cada domingo que a gente vem à missa, a gente experimenta do Espírito de Deus essa oportunidade de se debruçar no mundo e apresentar um testemunho coeso com a palavra e com a Eucaristia. A nossa igreja, ela vive dos sacramentos e nos alimenta também através dos sacramentos. E são os sacramentos que nos fornecem elementos necessários para viver uma vida justa e digna diante do Senhor. A igreja abre a porta de seus tesouros e nos dá a grata esperança de que peregrinar neste mundo não é sofrer, mas é confiar e esperar em Deus. Vamos acolher a vida de tantas pessoas que vivem abandonadas, depressivas, que vivem flageladas pelo martírio da guerra, da fome, da violência e, sobretudo, da maldade humana. É hora de acolher aqueles que são vitimados de uma sociedade capitalista que luta a cada dia com o trabalho pesado de pessoas que são desvalorizadas. Não é hora de concorrer, não é hora de estarmos numa arena para nos gladiar. É hora de buscar a paz, é hora de oferecer a paz e experimentar a paz que vem de Deus. O anúncio da palavra de Deus se faz pela escuta constante da oração, da fé e, sobretudo, do bom testemunho. O seguimento a Cristo é o acolhimento das orientações que Cristo nos oferece, a misericórdia e a paz. Que o Senhor nos ajude a caminhar nessa quarta semana da Páscoa com a alegria e a esperança de quem caminha como ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus.